Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 29 de novembro, encerramento aí do mês de novembro. Eu sou Dalton Vieira, Análise de Investimentos, te convido de imediato para se inscrever no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Investe. Para que você possa fazer isso de forma gratuita, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. Lembrando que você também pode receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, receber as carteiras de ações. Segunda-feira tem duas atualizações, a carteira mensal, carteira do mês de dezembro. Eu vou falar sobre as carteiras aqui, o resultado das carteiras aqui e também a carteira exponencial, que é uma carteira revisada semanalmente. Para receber tudo isso, mais as informações relevantes durante cada pregão, é só você clicar no card que está aparecendo aqui para você, seguir os procedimentos e, na sequência, poder testar isso aí de forma gratuita durante um determinado período. Apenas para informar que, no decorrer da próxima semana, eu não produzirei análise de fechamento do pregão, análise especial, nem a live, que é nosso radar do mercado todos os dias a partir das 10h45, tirar um período aí de férias, uma semana de férias. Na outra segunda-feira, ou seja, no dia 9 de dezembro, estarei aqui de volta, gerando todo o conteúdo que eu faço aí diariamente. Então, nessa análise eu vou falar sobre Ibovespa, depois futuros, mini índice, mini dólar, aí venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, BRML3, CEMIG 4, CESP 6, Raio 3, Itube 4 e GGBR4. Então são os ativos que eu vou comentar nesta análise de fechamento do mês, fechamento aí da semana. Então o Ibovespa apresentou um candle de indefinição, segue dentro de um contexto um pouco mais de indefinição, mas ainda um viés de alta. Por quê? Porque a tendência de semanal é de alta. Semana fechou em queda de 0,42%, mas mantém aí um aspecto mais positivo para cima, porque a tendência continua sendo de alta, topos e fundos ascendentes. Esse movimento foi um movimento mais forte do que está sendo esse movimento mais lateral. Então, por enquanto, o aspecto é mais positivo. Se o Ibovespa terminaram a semana para baixo aqui desse patamar, ou seja, fechar a semana assim abaixo da média móvel de 3 períodos, para baixo da região aqui em torno de 105 mil pontos, isso sim traria um aspecto mais negativo, uma mudança de tendência principalmente de curto prazo, apontando para baixo e apontando para um patamar ali na faixa dos 102.551. Enquanto isso não acontecer, o viés maior aqui é para cima, ou mesmo ficar de forma lateral, mas o aspecto ainda é mais positivo de maneira geral dentro da nossa bolsa, representada aqui pelo Ibovespa. Então, gráfico diário dentro do movimento de subida, sinalização negativa viria que acontecer se fechar para baixo da média, fechar para baixo dessa região aqui, que eu já venho citando nas últimas análises, região de 107.628, mas principalmente região de 107.200. Vindo para baixo dessa região junto com a média, traz um aspecto de topo descendente, apesar de manter tendência indefinida, que aqui está basicamente um cenário um pouco mais de tendência indefinida no índice Bovespa. Rompendo aqui para cima na segunda-feira, fechando acima dessa região aqui de resistência que vai de 108.692 a 108.914, aumentará a probabilidade de subida do Ibovespa. No mensal, no mês, como é que terminou o mês para o Ibovespa? 0,95% de alta. Seguindo aquela questão da estatística que eu já mostrei aqui, qual trimestre mais interessante para a Bolsa, historicamente nos últimos 21 anos, é o último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. Então temos aqui 2 meses já de forma positiva, vamos ver se dezembro se concretiza dessa forma, um mês mais positivo. Para ter qualquer sinalização de baixa na tendência de alta de longo prazo do Ibovespa, teria que no mínimo vir para baixo da mínima desse mês, 105.260 pontos, para gerar um sinal um pouco mais negativo de correção, não de mudança de tendência, mas de ter uma correção, assim como já aconteceu aqui, enfim, mas não mudança na direção da tendência de alta de longo prazo, apenas um processo de correção que poderia acontecer com a perda dos 105.260. Indo para os futuros, só para mencionar, o Ibov fechou em alta de 0,95%. As recomendações que eu envio, que a gente tem uma compreenda em aberto, que eu vou comentar aqui nessa análise, que eu envio no decorrer do mês, que eu enviei no decorrer do mês de novembro, gerou um resultado aí positivo na carteira total, né, de 1,66%. Então já temos aqui uma sequência de 6 meses consecutivos aí de alta nas recomendações. E como é que terminaram as carteiras, né? As carteiras, primeiramente a carteira semanal. A carteira semanal terminou essa semana com alta de praticamente 2%. Ibovespa caiu na semana 0,42% e o resultado foi positivo em relação à carteira de 2,41%, ou seja, teve uma performance melhor do que o Ibovespa em 2,41%. No ano, essa carteira exponencial
que é revisada semanalmente, ela apresenta um ganho de 40,31% e o Ibovespa está com alta no ano de 23,15%. Isso representa uma diferença de 17,16%, um resultado acima do Ibovespa no decorrer de 2019. E desde quando a carteira foi criada, 57% de valorização, Ibov 25,22% e a carteira está 31,89% acima do Ibovespa. Tem mais detalhes aqui no meu canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Se você pesquisar carteira exponencial, vai vir um vídeo explicando como funciona essa carteira, que você consegue receber no seu celular, no seu desktop, somente divulgada dentro do canal DV Invest no Telegram. E na carteira mensal, na carteira perspectiva, tivemos aqui um ótimo mês de novembro, uma alta de 6,2%. Destaques da carteira, VEG3, VVAR3, VEG3 representando 2,51% para a carteira, Fleury 1,56% para a carteira, ou seja, subiu 12% e representou 1,56% na carteira. Subiu 19%, representou 2,51%. Subiu 18%, representou 1,27%. Por conta do peso, né? Cada ativo tem um peso diferente na carteira. Eu não coloco o mesmo percentual para os ativos, depende da volatilidade de cada um deles. Então aqui estão os ativos da carteira, o desempenho, quem fechou negativo na carteira, PTR4 e TUB4. Então vai ter uma revisão. Vamos ver quem que vai sair, quem que vai entrar. Vai ser divulgado na segunda-feira. Ibovespa fechou com alta ainda de 0,95% e a carteira fechou 5,25% acima do Ibovespa. Em 2019, a carteira já tem um desempenho, a carteira mensal, né, revisada mensalmente, que é a carteira perspectiva, tem um desempenho positivo de 43,71%, Ibovespa 23,15% e a carteira está 20,5% acima do Ibovespa. Desde quando começou, que foi em julho de 2018, 74% praticamente, Ibovespa 48,74% de valorização e a carteira está à frente 25,14% acima aí do desempenho do Ibovespa desde quando ela começou. Então são duas carteiras focadas em análise técnica, não uso nada de análise fundamentalista ou enfim, ou qualquer outro tipo de análise. Não estou desmerecendo nenhuma delas, logicamente, é só a minha forma de trabalho, só para ficar claro que eu só uso análise técnica, não olho os balanços, não olho resultados trimestrais, nada, só em cima de análise técnica o desempenho dessas duas carteiras aqui que eu acabei de apresentar. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato por sua valiosa audiência aqui no canal, por prestigiar meu trabalho. Com esse like você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outros investidores aí que estão procurando conteúdo de qualidade no YouTube. Então, no mini índice, gráfico de 10 minutos. No gráfico diário, a gente dá para ver que está dentro do movimento de alta, sim, logicamente, como o Ibovespa. Gráfico de 60 minutos. Veio aqui para cima, abriu o pregão, tentando subir, perdeu força, veio aqui embaixo, bateu no patamar de suporte, fechou abaixo, está brigando para ver se fica aqui para cima. O fato é, a partir de segunda-feira, abriu aqui subindo para cima dessa máxima aqui, de 108,465, abriu para cima desse patamar e passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima do fechamento de hoje, que foi 108,430, fica mais para trabalhar na compra de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A resistência mais próxima está aqui em torno de um patamar que foi testado quase 4 vezes aqui por 108,750, 108,765. Então a resistência mais forte para mim é essa aqui e o ponto mais alto de resistência está aqui, que é essa resistência que foi respeitada aqui para trás, ó, essa aqui, em conjunto até com o fechamento aqui que está na casa dos 108,905 e seguido de 109,025. São as resistências mais próximas para o mini índice para a gente ficar atento no sentido de fundo ascendente, pivô de alta, ficar atento na questão dos objetivos e até mesmo reposicionamento de stop nas operações. Abriu caindo, veio aqui para baixo dessa região, principalmente para baixo de 108,340, ficará mais para se trabalhar na venda de topo descendente ou pivô de baixa. Mas o ideal mesmo, o mais interessante em termos de operação de venda seria cair, vir aqui para baixo dessa região, que era uma resistência, aqui um topo, que virou suporte aqui nesse patamar, para baixo de 108,115. Topo descendente no G10 ou no G5, ou pivô de baixa, abaixo de 108,115, fica ainda mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade no mini índice. No dólar,
Dia de hoje já de vencimento aí de contrato, já trabalhando em cima de um novo código, né, WDO-F20 ou DOL-F20, né, no contrato cheio. Tivemos o dólar com uma boa recuperação. Para quem assistiu ontem a análise especial sobre o dólar, eu não assisti ainda. Onde é que está essa análise especial? Aqui no canal. Coloca lá, análise especial dólar. Vai aparecer para você essa análise especial que eu olho lá desde o gráfico anual até o gráfico de menor periodicidade, do gráfico diário, para falar sobre o contexto como um todo. O que aconteceu com o dólar? O dólar voltou para o nível dos topos anteriores, veio aqui naquele patamar importante de suporte, que era a antiga resistência que eu havia citado na análise, na faixa ali dos 496, passando por 485, ponto importante, e gerando aqui uma recuperação em cima dessa região de suporte, um grande candle de alta no pregão de hoje. O fato é que, olhando aqui para o movimento, ainda é um movimento de baixa, não quebrou uma sequência de máximas descendentes. Mas, se olharmos para o G60, nós já temos um aspecto positivo que o dólar veio para cima dessa região. Ó. Brigou, passou o pregão inteiro brigando em cima desse patamar e fechou acima. Deixou ali um candle de reversão em cima no patamar de antigo suporte, funcionando como resistência. O fato é que se abrir caindo, vindo aqui para baixo desse patamar, principalmente de 4.238,50 e passando a proporcionar topo descendente abaixo desse patamar, ou pivô de baixa, G10 ou G5, foco maior na operação na ponta vendedora. Abriu subindo, permanecendo acima desse patamar aqui no mínimo de 4.241,5, vindo para cima aqui e trabalhando com fundo ascendente ou pivô de alta, melhor ainda se for acima de 4.243,50, foco maior em buscar a operação na ponta compradora de day trade. Lembrando que o dólar na semana terminou aí com alta boa de 0,84%, segue dentro do movimento de alta. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o gráfico semanal, porque eu já falei na análise especial que foi produzida ontem, não alterou muito o que foi comentado. O gráfico mensal da mesma forma, movimento de subida, rompimento das máximas dos meses anteriores, trazendo perspectiva ainda para cima no dólar. Vamos lá, falar agora das ações. A PTR4 no pregão de hoje, queda de 1,29%. Ativo, então, dentro ainda do seu movimento de baixa. Chegou até a superar a máxima do pregão anterior, que foi um candle de martelo, mas em cima da média, abaixo ali daquela região, ou seja, brigando com essa região aqui em torno dos R$ 29,50. Então o papel fechou para baixo da média, mas se voltar na segunda-feira, por exemplo, a fechar aqui algo maior que para cima, um fundo mais bem montado, um fundo ascendente acima desse patamar, traz a chance de se arriscar uma compra com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar o quê? Um próximo movimento de subida no gráfico diário desse ativo em termos de operação de swing trade. Na semana, queda de 2,77%, o ativo está dentro de um processo de correção. Olha só, 1, 2, 3, 4 candles, subiu aqui 4 semanas e aqui está corrigindo 1, 2, 3, 4 semanas. Então, por enquanto, o que dá para avaliar é que os compradores ainda estão mais fortes do que os vendedores em termos de tendência, topos e fundos ascendentes. E para cair, está caindo mais fraco do que foi para subir. Então, é algo positivo. Só o que precisa acontecer aí nas próximas semanas, seja na próxima ou na outra semana, fundo ascendente. Sinalização de fundo ascendente, seja aqui dessa forma ou dessa forma aqui. Ó. Fundo ascendente ou pivô de alta reforça ainda mais a chance da Petro andar ainda mais para cima. Região mais importante de suporte desse ativo aqui segue sendo um patamar aqui por volta dos R$ 29,10 até um patamar de R$ 28,18, uma faixa aqui de R$ 1,00, região importante de suporte. Quanto mais dentro, próximo dos R$ 28,00, mais relevante vai se tornar o suporte e que pode trazer oportunidade de compra aqui mais próxima da região de suporte importante, com a melhor relação risco-ganho em uma operação, seja de curto prazo ou principalmente de médio prazo em cima de Petro. No gráfico mensal, o ativo fechou em queda de 3,54%, como eu mostrei, ela está dentro da carteira perspectiva, que é a carteira mensal. Ativo em tendência de alta, mas o ponto positivo apesar da queda, correção, eu leio ainda como uma parte de uma correção desses 2 meses de subida, mas permanecendo acima do topo anterior. Então, o que é importante? A perspectiva maior, a probabilidade maior seria de ter algo para cima. O que seria negativo em termos de sinal de perda de força por parte dos compradores é a gente ver a Petro voltando aqui um mês para baixo da mínima desse atual mês, que foi de R$ 27,94, e pior ainda se fechar para baixo de toda essa região aqui, principalmente de R$ 27,60. Indo agora para a Vale 3, dia de hoje de queda de 0,77%, a Vale vai fazendo aquele retorno, fechou abaixo de R$ 50. Enfim, ainda é um ativo para a gente ficar de olho na próxima semana.
Se eu não vou estar acompanhando aqui em termos de fazendo análise, né, de fechamento de pregão, mas, logicamente, dentro da possibilidade, eu vou avaliar os ativos ao final de cada pregão, enfim, e se identificar alguma alternativa interessante de compra para o próximo pregão, devo comentar dentro do canal DV Invest no Telegram. Então, aqui nós temos um ativo que pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente no decorrer da próxima semana. Então, a Vale ficaria mais interessada em planejar esse tipo de entrada no decorrer da semana que vem, primeira semana de dezembro e último mês do ano. Gráfico semanal, tivemos aqui uma estabilidade, menos 0,1%, não consegue fechar acima desse patamar, ficou respeitando aqui essa região aqui de resistência, tem aqui um candle forte que veio para baixo desse patamar também, está tudo sendo respeitado por enquanto, mas ainda segue dentro de um movimento de subida. O que seria pior é a Vale afundar mais aqui, principalmente no gráfico diário, né? A Vale chegar, vir, fechar para baixo da média, perder nova mínima, fazer nova mínima, aumentando a probabilidade até de vir a fechar esse gap aqui. Já fechou um gap, que é esse aqui. Agora poderia vir até fechar esse outro gap. Aí ficaria com um cenário muito mais de indefinição, seja de curto prazo como de médio prazo. Mas nesse momento a tendência ainda de curto prazo e também de médio prazo é uma tendência basicamente de alta. Aí vai ser relevante a favor dessa tendência um fundo no gráfico diário para aumentar a probabilidade de subida do preço. No mês, a Vale fechou em alta de 5,89%. Então, um aspecto positivo que estava com a dificuldade de permanecer acima da média, agora fechou acima da média. O desafio agora para o próximo mês é a manutenção da Vale acima desse patamar, que isso reforça um cenário de força por parte dos compradores e um cenário mais positivo para buscar operações na ponta compradora. Seguindo aqui para BRML3, nós temos o ativo aqui fechando em queda de 0,95%. Nós temos uma compra em aberto, uma compra aqui em cima desse papel quando oscilou aqui para cima da máxima no candle anterior. Seguimos dentro dessa posição. O stop pode ser reposicionado, eu vou informar isso aqui até o pregão de segunda-feira, pode ser reposicionado para baixo desse patamar ou mesmo permanecer aqui, mas uma das alternativas seria aqui embaixo desse patamar. O que é importante acontecer para a nossa operação? Fechamento acima disso aqui, ó, que é principalmente do patamar de R$ 15,78, que ela patinou hoje durante boa parte do pregão e caiu. CEMIG 4, bom fechamento, alta de 1,79%, pivô de alta no gráfico diário. Então é um ativo em termos de compra de pivô de alta, ativo interessante, apesar da tendência de baixa no médio prazo. Mas olha o que está acontecendo no gráfico semanal. Candle de reversão em cima de um patamar de suporte chamado de martelo, superação da máxima do candle anterior, expectativa de se ter um movimento de recuperação, de repique de alta, que pode buscar a média que está nesse momento na faixa dos 13,50. No gráfico diário, essa pivô de altas projetando, fazendo a projeção aqui, primeiramente alternada, projetando aqui 100%, 13,30 seria um dos pontos de objetivo. Vai ter resistência antes, na casa aqui por volta dos R$ 13,16, já tem resistência de uma região de fundo aqui anterior. E fazendo a projeção clássica para a CEMIG 4, projeção clássica na faixa dos 13,50, 61,8% de projeção, e a projeção de 100% desse movimento de subida teria aqui a projeção lá na faixa dos 13,83. Então, ativo que gerou um pivô de alta, qualquer compra que venha a ser feito nesse papel, o stop pode ficar abaixo da mínima desse candle aqui em 12,76. Depois disso, no mesmo setor, CESP6 também gerou um pivôzinho de alta aqui, ó, rompeu aqui para cima, fechou acima desse topo anterior, está em cima de um patamar de resistência, mas outro ativo que gera um pivô de alta, que traz a possibilidade de entrada em termos de compra de pivô, para quem utiliza essa estratégia, gerando pivô, compra de rompimento, com candle de força, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade do movimento de subida desta ação. Então, também é outro ativo do setor elétrico. Raio 3, fechamento acima também de várias máximas, candle de força, fechando acima de diversas resistências, mas ainda tem aqui essas outras pela frente. Qualquer entrada nesse ativo também de rompimento na mesma situação de CEMIG 4, de CESP6, stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 23,83, tentando pegar a continuidade da tendência de alta de médio a longo prazo deste ativo, mas o foco aqui seria justamente buscar a operação de curto prazo pelo gráfico diário. E TUB 4, sinalização de fundo, só que ainda contra uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, tendência de baixa, mas sinalizando no fundo a chance de poder ter uma recuperação. Qual o indício, pelo menos para mim, maior de recuperação por parte dos compradores e de poder mudar essa atual tendência de baixa para uma tendência de alta? É ver o papel voltar a trabalhar acima dessa região ali, em torno dos R$ 35,20
22 centavos. E melhor ainda se no decorrer da próxima semana a YouTube conseguir ganhar força e superar essa máxima para quebrar a sequência de topos descendentes, anular a tendência de baixa superando os 35,90. Para quem abriu compra aqui nessa superação de máximo do que no anterior, stop fica abaixo dessa mínima que ficará em 34,01. E por último, o GGBR4, que teve um mês excepcional, né? Uma alta de 26,91%, fechamento lá em cima, ou seja, um ativo que vai apontando de forma interessante para um prazo maior, rompendo tudo aqui para cima. Pode ter até um mês de correção, mas a expectativa maior é para cima no médio a longo prazo em cima de GGBR4. E dentro desse contexto, olhando para o curto prazo, tendência de alta. Está dentro de um processo de correção, gerando sinal de fundo ascendente no decorrer da próxima semana, melhor ainda se vier a testar a média móvel de 13 períodos e proporcionar aqui um sinal de fundo, possibilidade também de compra no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, um grande abraço, um excelente final de semana e até o dia 9 aí com o retorno das nossas análises. Até mais.